destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele o espírito extraordinário ou excelente, e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração ao rei, mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Amém, irmãos? Vamos conversar com Deus. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós glorificamos a ti. Reconhecemos que o Senhor é Deus dos céus e na terra, no mar e em todo lugar. Estamos aqui para adorar teu santo nome, para declararmos que nós te adoramos, Senhor. Reverenciamos o Senhor na beleza da sua santidade. E aqui nós te damos o nosso melhor, e a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, recebe as nossas glorificações. Fala conosco por intermédio da tua palavra. Espírito Santo, reina sobre este lugar, reina sobre nossas vidas. Fala conosco. Eu me coloco assim com o Senhor entre tuas mãos. Pai, mais uma vez, eu que oro assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos possam sentar. Nós iremos falar a respeito deste homem chamado Daniel, profeta. Daniel, ele foi escolhido por Deus. Eu posso até dizer assim, a dedo, porque Deus sabia que ele iria fazer a diferença no lugar onde ele estava sendo como instrumento na mão do rei Dário. E a Bíblia diz que, preste bem atenção, que o rei, ele queria nomear pessoas para que ele pudesse estar seguro em seu reinado. E entre esses aqui, o qual nós vemos, Daniel se destacou, porque ele tinha algo diferente dentro dele. Ele tinha o espírito extraordinário, em outra linguagem, o espírito excelente. E isso fez a diferença na vida deste homem chamado Daniel. Além de ele ter um espírito excelente, ele tinha sabedoria, entendimento, e o que me chama mais atenção, este homem, ele era fiel. Fiel em tudo que fazia, fiel em tudo que executava, realizava. E por causa disso, o rei percebeu algo nele, porque tudo que ele fazia agradava a Deus e agradava também ao rei Dário, pelo fato deste homem ser um homem de oração, um homem dedicado, como nós acabamos de ouvir, um homem que tinha intimidade com Deus, não apenas em momentos que eles passassem por dificuldade, mas a Bíblia diz que ele buscava a Deus continuamente. Não era apenas um momento, mas a sua vida era dotada em santificação, em saber que era Deus para com ele. E a pergunta que eu faço é: você sabe quem é Deus para com você? Você tem intimidade com o seu Deus? Relacionamento com ele? É um homem de oração, uma mulher de oração? É fiel a Deus em todo sentido de aspecto? Até porque a Bíblia diz claramente que quando este homem, chamado Daniel, ele foi escolhido pelo rei Dário para estar à frente como um presidente, a Bíblia diz que claramente os demais ficaram com inveja, com ciúme de Daniel, porque ele se destacava entre os demais. Não é assim que acontece no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, em qualquer outro lugar. As pessoas começam a ficar com inveja, com ciúme, porque você está se destacando, está se desenvolvendo, está melhorando, está crescendo, e isso chama a atenção daqueles que não querem que você cresça. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo: eu te escolhi, foi para crescer, foi para avançar, foi para progredir, foi para prosperar, foi para fazer toda e total diferença aonde você estiver. Deixa as pessoas ficarem com inveja, deixa eles ficarem com ciúme. O que importa é que você foi escolhido por Deus a dedo para estar fazendo aquilo que Ele colocou em seu coração, na sua vida. E Daniel, ele não se intimidou com relação a isso, não. Daniel permaneceu ainda íntegro, porque a Bíblia diz claramente aqui que os governadores, os presidentes, os sátrapas,
os conselheiros, aqueles que faziam parte daqueles que se levantaram contra Daniel para tentar destruí-lo, pelo fato dele se destacar, pelo fato dele crescer, ficaram com ciúme, com inveja, e foram até o rei Dário, e falaram claramente para que o rei pudesse fazer um decreto, para que ninguém pudesse adorar no espaço de 30 dias, mas adorar apenas o rei, e fazer qualquer tipo de petição ao rei Dário, e não deveria adorar outros deuses, outro Deus a não ser a ele. Veja só, porque esses homens aqui, eles tentaram pegar Daniel uma falha na sua administração local, no palácio onde estava, mas a Bíblia diz claramente que não encontraram nem sequer uma falha em Daniel, porque ele era um homem fiel. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Já que eles não conseguiram encontrar nenhuma falha na vida de Daniel, na sua administração local, prestando a sua maneira de trabalhar para com o rei, então eles fizeram o seguinte: já que nós não encontramos nenhuma falha nele, nenhum erro dele, vamos contra ele, sobre a lei do Deus que ele adora, o Deus serve, o Deus que ele serve. Então preste bem atenção. Quando o inimigo ele não consegue encontrar nenhuma falha em você, porque você é uma pessoa honesta, é sincera, é fiel, é justa, é temente a Deus, é um homem de oração, é dedicado, sempre se desvia do mal, como Jó, pode ter certeza, o inimigo ele não vai parar, ele não vai desistir, ele não vai recuar, ele vai buscar alternativa para tentar pegar você no erro. Quando ele não consegue, ele vai contra a lei de Deus que você serve. E isso aconteceu com Daniel também, claro. Ele não ficou parado, ele continuava, para que de fato pudesse destruir Daniel, e não ver mais Daniel na posição que o rei havia colocado. Assim muitos fazem contra você, vão fazer de tudo para tentar frustrar você, decepcionar você, atrasar você, mas no nome de Jesus todos irão cair por terra. Aquilo que Deus colocou em você, que é o seu espírito excelente, a sabedoria que vem do alto, a inteligência que vem do Senhor, a fé que Ele te deu, a intimidade que Ele tem com você, que você tem para com Ele, ninguém pode tirar, porque isso é ímpar, é único. E Daniel sabia disso. Poderia até tirar muitas coisas de Daniel, mas não tiraria a presença de Deus da sua vida. O inimigo pode tentar tirar a tua paz, a tua alegria, tirar os teus bens e outras coisas mais, mas a presença de Deus intacta, inabalável dentro de você. E Daniel sabia disso. Daniel não estava ali porque apenas estava prestando serviço ao rei, ele estava ali porque estava prestando serviço ao rei dos reis, senhores e senhores. Porque quando a gente faz para alguém, está fazendo para Deus. Por isso que ele dá o seu melhor, dia após dia. Então esses inimigos aqui fizeram de tudo, vamos destruí-lo. Então vamos contra a lei de Deus que eles servem. Porque ele sabia que Daniel adorava quem? A Deus. E era um homem de oração. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então foram até o rei e fizeram essa proposta para o rei: rei, é necessário que o Senhor faça um decreto. E Daniel não sabia de nada disso. O rei também não sabia que por trás eles queriam maltratar Daniel, porque o rei amava Daniel, gostava de Daniel, porque era um homem do céu fiel, ele fazia tudo certinho, e isso não era da vontade do rei. Mas porém esses homens levaram essa proposta sem o rei saber, na inocência do rei, posso até dizer assim. Então ele aprova esse decreto conforme a lei dos persas do Médio, que ninguém poderia revogar. Era necessário também selar um anel, para que ninguém pudesse voltar atrás, nem tampouco o rei, porque é um decreto real. Então a Bíblia diz claramente que quando esses homens levaram essa forma de poder fazer esse decreto, que era necessário que as pessoas ali na época, todos aqueles que serviam o rei, só adorassem a ele e fizessem qualquer tipo de petição somente ao rei, então o rei assinou. Porém esses homens
Quando lançaram essa proposta, o rei fez o decreto, assinou, e esses homens começaram agora a anunciar que ninguém poderia adorar a outro Deus, nem tampouco Daniel adorar o seu Deus, no espaço de 30 dias. Mas Daniel, quando soube, Daniel correu para o lugar onde ele sempre ficava, no seu quarto em particular, na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, no seu devocional com Deus. Ele estava buscando a Deus. Isso não lhe causou nenhum espanto, porque Daniel já estava preparado. Pode ter certeza, quem ora, quem busca, quem tem intimidade com Deus, que é fiel, nada pode abalar. Amém. Nada pode desmotivá-lo. E Daniel sabia que o Deus que ele orava estava com ele. Amém. E nesta noite, o Deus que você ora está com você. Aleluia. Pode vir o que vier, pode acontecer o que for. Se você for um homem que ora, se você for uma mulher que ora, se você for um homem de oração, de adoração, se é fiel, se é leal em todo sentido de aspecto, em todas as áreas, Deus vai aprovar. Assim como estava aprovando a vida de Daniel. O inimigo poderia tentar até mesmo fazer com que Daniel viesse a ficar frustrado ou triste, mas não. Daniel continuou com a sua posição de servo de Deus, porque quem não deve, não teme. Se você não deve, você não deve temer. O inimigo pode até te acusar, apontar algum erro seu, mas se você não deve, não tema. Não tema. Não tema, permaneça fiel, permaneça íntegro diante do Senhor, porque Ele está vendo tudo e Ele assina embaixo. Aleluia. Então eles ficaram felizes. Agora sim, vamos destruir Daniel. Enquanto isso, os demais corriam até o rei Dário e oravam e faziam petições, porém Daniel recusava tudo isso, porque ele sabia o Deus que servia. Então Daniel, ele tinha o costume de orar com a sua janela do quarto aberto em direção a Jerusalém, porque ele sabia claramente que estava escrito: orai pela paz de Jerusalém. E todos aqueles que oravam por Jerusalém seriam abençoados, porque temia ao Senhor. E Daniel temia ao Senhor, a ponto de se prostrar, porque ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E a pergunta é: quantas vezes estamos orando? Quantas vezes estamos buscando a Deus? Será que só no momento que nós precisamos, como foi cantado o louvor? Não, irmãos. Independentemente das situações adversas, do que possa acontecer, a nossa responsabilidade e o dever de cada cristão é estar com seus joelhos dobrados diante do autor da sua vida. Aleluia. Daquele que lhe resgatou, daquele que lhe chamou para a sua boa obra. Então você já está alistado, convocado para o exército de Deus vivo e para uma missão nobre, que é orar, buscar. E a Bíblia diz: orai sem cessar. E Daniel tinha esse hábito de oração. Você quer ver um cristão recuar facilmente? É quando ele não ora, quando ele não lê a palavra. Ele começa a ficar fraco, anêmico, debilitado, cansado, não tem mais vigor, não tem mais prazer em nada, vem para a igreja quando quer, e olhe lá. Não é assim na vida dos cristãos, no tempo que estão vivendo? Mas o cristão que ora, até o semblante fica bonito, não é? Se é feio, fica bonito, porque o Espírito Santo, que é excelente, entra na vida dele e muda até o aspecto, até a maneira de ser, é de pensar, é de falar, é de andar, é de se vestir, é o comportamento que muda, é a atitude, é o caráter, é ou não é? Porque a vida de Deus entra nele. Aleluia. Se você é um cristão de oração, a vida do Senhor está em você. Aleluia. Você é diferente porque você é um homem que teme a Deus, é uma mulher que teme a Deus, é uma mulher de oração, um homem de oração, de respeito, de caráter, de posição, que tem intimidade com Deus, que não larga, mas continua, diz claramente: eu amo esse Deus. Pode vir o que vier, pode vir ameaça, tribulação, angústia, pode vir o que for, mas eu continuo orando, porque o Deus que eu sirvo é fiel, Ele pode me livrar de todas as coisas. E Daniel estava lá e disse: não, isso não pode me intimidar, não. Quem são esses homens? Quem é o rei? Ele não está acima do Deus que eu sirvo? Não, ele está abaixo. Deus continua no trono assentado e ele está olhando para mim. E Daniel orava.
Aí foi nesse exato momento que Daniel estava orando, que esses homens foram lá e viram Daniel orando. Sabe aquelas pessoas que gostam de levar a conversinha para destruir o outro? Foram esses homens. Foram lá e foram levar as informações para o rei. Rei, vive para sempre. Tu, ó rei, não fizeste um decreto, não assinaste, que no espaço de 30 dias ninguém poderia adorar o Senhor, nem fazer outras petições a outros deuses a não ser o Senhor? Ele disse: é verdade. Porém, Daniel, qual tu escolheste para estar te ajudando aqui no reinado, ele está orando e não faz caso de ti do decreto que tu assinaste, conforme a lei do Médio de Peças, que não pode revogar. Olha só, aí quando o rei ouviu aquilo, foi um impacto, porque o rei não esperava que isso viesse a acontecer com o seu amigo. Mas veja só que por trás de tudo isso, sempre vai existir pessoas que vai fazer de tudo para tentar tirar a tua visão, o teu foco, a tua comunhão com Deus. Sempre vai ser assim. Mas a diferença é permanecer leal com Deus, fiel para com Deus. Então, quando o rei ouviu aquilo, ficou triste. Mas os homens lá, os governadores, os sátrapas, os presidentes, os conselheiros, começaram a insistir. É necessário que coloque ele, que jogue ele na cova dos leões, porque é um decreto que todos aqueles, como o Senhor mesmo falou, que se não adorar o Senhor, será lançado na cova dos leões. Então é necessário agora que o Senhor jogue Daniel na cova dos leões, porque ele não respeitou a lei, o decreto que o Senhor assinou, que o Senhor selou. Aí o rei ficou triste. Então pediu para que jogasse Daniel, lançasse na cova dos leões. E fizeram assim. Mas quando o rei soube, o próprio rei, antes mesmo de jogar, o rei disse: Daniel, o Deus que tu serve, continuamente, ele te livrará dos demônios. Aleluia! Até o rei sabia que o Deus que Daniel adorava era um Deus vivo. Aleluia! É um Deus que dá escape, é um Deus que dá livramento, é um Deus que cuida, é um Deus que abraça, é um Deus que toca, é um Deus que abençoa, irmãos. Nós servimos um Deus vivo, que anda conosco, que nos ajuda, que sonda o nosso coração, que conhece as nossas necessidades, que abençoa as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, a sua empresa, os seus projetos, os seus sonhos. Ele diz que ele realiza o desejo do coração. Ele sabe de tudo, e o rei declarou claramente: o Deus que você serve, Daniel, ele vai te livrar. Então o Deus que você serve, meu irmão, o Deus que você serve, minha irmã, ele vai te livrar também. Eu não sei o que vai acontecer, o que vai acontecer, mas entenda uma coisa: a mão de Deus é sobre ti, sobre tua casa, sobre tua família, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre essa igreja. É a mão de Deus. Você não está só. Daniel não estava só. Pensava eles que Daniel iria morrer. Mas quando o rei ordenou que lançasse Daniel na cova dos leões, preste bem atenção, o rei voltou para casa, triste. E tinha um hábito muito importante lá, que era necessário que levasse a música, o instrumento, e o rei dormisse. Mas nessa noite, o rei, nesse dia à noite, o rei não comeu nada, jejuou, e passou o dia todo, a noite toda, preocupado, e sono não veio sobre ele. E a Bíblia diz claramente que de manhã cedinho, ele saiu às pressas correndo, e chega diante da cova, pois colocaram uma pedra posta lá e selou com o anel o próprio rei. O rei começa a ficar pensativo no momento, porque ele pensava que Daniel já estava morto, talvez, mas ele faz uma pergunta a Daniel: Daniel, servo do Deus Altíssimo, tu estás aí, o Deus que tu serve te livrou. Aí Daniel responde: ó rei, o Deus que eu sirvo não permitiu que o leão me devorasse, porque Daniel fui fiel diante dele, e diante de ti não cometi delito
quando abriram a cova, rolaram aquela pedra, Daniel sai perfeitamente seguro. Da mesma maneira que ele entrou, ele também saiu. Deus está dizendo, não sei para quem é aqui neste lugar, aonde você entrar, você vai sair glorificando. Aleluia, Pode ter a certeza disso. Eu não sei também que tipo de cova você vai entrar, mas o Senhor está dizendo, se colocarem você lá, você vai sair do mesmo jeito, glorificando o meu nome, porque eu vejo que você é um homem de oração, uma mulher de oração, um servo fiel, uma serva fiel, homem dedicado, mulher dedicada, justo diante de mim. E Daniel saiu. E o rei ficou atônito, glorificou o nome do Senhor e disse claramente: não existe outro Deus como esse Deus, que livra, que salva, que dá escape, e livrou seu servo Daniel dos leões de serem devorados. E a Bíblia diz que naquele exato momento, preste bem atenção, o rei disse claramente que pegassem todos aqueles que foram contra Daniel, não somente eles, mas também as suas mulheres e os seus filhos, e lançassem na cova. E assim fizeram. E quando lançaram eles na cova dos leões, não chegou nem sequer ainda no fundo lá da cova dos leões. Já no começo, os leões chegaram e devoraram todos eles, não ficou nenhum. Até os ossos os leões comeram. Está escrito na palavra. Deus é assim. Sabe por quê? Porque quem mexe com você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Você tem dono, você tem pai. Aleluia. E esse dono que se chama Jesus Cristo, ele está aqui no meio de nós. Aleluia. E nesse exato momento em que o próprio rei viu Daniel lá, sendo livre, não sendo maltratado, não sendo devorado pelos próprios leões, e ele viu logicamente que os demais morreram, ele fez outro decreto, que todos aqueles que não adorassem o Deus de Daniel, não tremesse e não temesse, não temesse Daniel, o Deus de Daniel seria lançado na cova dos leões. Então o decreto foi mudado, porque o Deus que começa a boa obra, ele é fiel para completar. Aleluia! Não se frustre, não se desespere. O Deus de Daniel é o seu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. Daniel, homem de valor, de respeito, ele cresceu, ele evoluiu no reinado de Dário e no reinado também do rei Pérsia. Aleluia! Ele é fiel. Por quê? Porque quando Deus escolhe alguém, ninguém pode tocar. Amém. E se formos escolhidos por Deus, quem é aquele que pode se levantar contra você? Por isso que está escrito claramente no Salmo de número 34, versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra e os guarda. Você teme ao Senhor? Você ama ao Senhor? Você é de oração? Você é homem fiel, de respeito, de caráter, de decisões? Não volta atrás através das ameaças, através das injúrias, das perseguições? Então, se você não recua, se você não volta atrás, Deus é com você. 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 Que tipo de leão você tem enfrentado? Só você e Deus sabe. Mas não espere primeiro ser jogado na cova dos leões para orar. Ore primeiro para estar o quê? Preparado. Então, se você vive em oração, seja fiel a Deus. Não tenha medo. Seja disciplinado pelo Senhor. Tenha compromisso com Ele. Não tenha vergonha de servir a Deus.
Não espere cair na cova para orar. Ore primeiro para Deus te ajudar a sair dela. Amém. Deus não disse que iria tirar você da cova. Ele disse isso sim. Mas Ele disse que iria te livrar dela. Aleluia. Deus é assim. Em todos os sentidos e aspectos. Deus Ele cuida de você em todos os detalhes. Nos mínimos detalhes. Deus é com você ao deitar, Deus é com você ao levantar, Deus é com você quando vai trabalhar, Deus é com você quando você volta, Deus é com você quando você está com sua família à mesa, Deus é com você quando vai fazer alguma compra, Deus é com você quando vem para a igreja. Então, se Deus é com você, quem é contra nós? Quem é contra você? Ninguém. Nós servimos a um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que nunca perdeu e nunca perderá. Amém. Todos aqueles que se levantam contra o servo do Senhor, a tendência é cair, é fracassar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus Cristo. Já é certa, já é decretada pelo Senhor. Ele já decretou, Ele já assinou, Ele já selou com o seu anel e disse: eu já escrevi abaixo, a vitória é certa em meu nome. Então por que desistir? Então por que recuar? Então por que temer? Deixa falar mal de você, deixa te acusarem, deixa te maltratarem, porque é assim em todos os aspectos, queridos, e sentidos. Essa é a realidade que estão vivendo. Você pode ver que quando você é chamado para uma determinada empresa e você começa a se destacar lá, desenvolver, tem muitos que estão com inveja, querem ficar no seu lugar. Mas se você está recebendo uma promoção, está evoluindo, está crescendo, é porque a mão de Deus está contigo, é porque Ele conhece o teu coração e sabe que você vai fazer toda e total diferença no lugar onde você está. Você não vai negar o nome do seu Deus, você não vai se vender por dinheiro, por propostas indecentes e morais, porque você sabe em quem você serve, você sabe quem você adora. Então Daniel, em meio a tudo isso aqui, tinha várias características. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Desde quando saiu da primeira remessa, quando os babilônicos chegou, ele levou todos para estar adorando outros deuses, mas ele não, a Bíblia diz claramente, ele não quis e colocou no seu coração, propôs em seu coração, não se contaminar com manjares do rei. Infelizmente muitos estão se contaminando com os manjares do rei, principalmente agora na época que estamos vivendo junina, por comidas, por prazeres, por propostas, por tantas coisas estão se contaminando. Mas Daniel disse: eu não aceito. Eu sigo um Deus vivo, um Deus que fala comigo. Eu conheço o meu Deus e Ele me conhece. Então não se venda, não se troca, permaneça leal, permaneça íntegro, fiel diante de Deus. Continue orando. Se está sendo perseguido, ore mais ainda. Se é fiel, continue sendo fiel. Se é honesto, então continue sendo honesto. Continue com o seu caráter, com a visão de servo de Deus, visão de serva de Deus. Permaneça fiel e Deus te ajudará e te recompensará. É assim no reino espiritual. Eles pensavam que o Daniel estava só, mas Deus disse: não, eu estou com ele e ele está comigo. Você tem valor, você tem um pai, você tem um chamado, você tem uma missão. E qual é o teu chamado? Qual é a tua missão? Está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Sede fiel, porque eu sou fiel. Aleluia! Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Paraxoria da Lahassuri, Carabaxuri. Oria da Lahassuri, Carabaxuri, Lahassuri. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. E permanecerá fiel. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Oh Deus.